Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui na nossa casa, caminhando para Jesus. Hoje nós teremos como exposição o estudo e a leitura do Livro dos Espíritos, que será feita pelo nosso irmão Andrade. Antes, porém, convidamos os irmãos a fecharem os olhos e fazermos a nossa prece inicial. Oremos. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos ofereces na noite de hoje. Ajuda-nos, amigo maior, no nosso propósito. Permite que os teus mensageiros de amor possam, nesse momento, se aproximarem de cada um de nós, nos ajudando e nos orientando em nossos propósitos. Que daqui possamos tirar o melhor proveito possível de sintonia, de aprendizado e de propósito. E assim, mestre amado, mais uma vez, agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. E assim, passamos a palavra ao irmão Andrade, que dará início aos trabalhos na leitura e no estudo do Livro dos Espíritos. Bom estudo para todos. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não. A planta, os animais, tem matéria, tem o princípio vital, a vida, mas não tem inteligência. Então, a inteligência, ela é da inteligência universal e a gente adquire, todos nós, indistintamente, vamos supor, uma porção dessa inteligência. Porque na justiça divina, ele nos cria simples e ignorante. Isso já foi dito aqui várias vezes. E a inteligência nos é dado de comum a todos. Então, a inteligência no homem, ela faz com que nós tenhamos consciência da nossa existência, do nosso senso moral e das nossas atitudes. Então, a inteligência vem da inteligência universal. Nós não podemos nos aprofundar mais ainda, porque ela faz parte de uma porção de que a gente só tem conhecimento num determinado ponto. Daí para frente ainda não foi dado a gente, de um modo geral, à humanidade, o conhecimento total. Então, é uma das causas de que nós ainda não compreendemos como e o porquê. Sabemos que nós nascemos simples e ignorantes. E a inteligência, ela vem da inteligência universal. De que ponto, em que sentido, em que essência, em que quantidade, isso nos é dado até o momento. Lá na frente, a humanidade vai se, vamos dizer assim, saber o porquê da inteligência, dependendo de cada ser. Porque a inteligência é um atributo nosso, de que cada ser tem a sua parcela. Logicamente, que nesse estágio de vida que nós estamos, cada um de nós já tivemos uma quantidade X de reencarnação. E cada reencarnação, nós aprendemos alguma coisa. E isso vai se acumulando. Isso vai nos dando conhecimento. O conhecimento em si vai aflorando a nossa inteligência. Então, a inteligência, ela vai se acumulando a cada reencarnação. Ela vai se desenvolvendo em cada encarnação.
e uma das bases do seu desenvolvimento é o conhecimento, né? Não que seja categoricamente uma pessoa de conhecimento total não é mais inteligente do que, às vezes, pessoas sem nenhum conhecimento. É por isso que diz que determinada pessoa não tem estudo nenhum, mas para determinada função tem muito mais conhecimento, entre aspas, muito mais inteligência do que determinadas pessoas, né? A gente tem exemplo na vida nossa, quem não conheceu aqui, uma pessoa que tem uma mercearia ou um supermercado pequeno e às vezes não tem conhecimento intelectual nenhum. Mas na sua soma, na sua inteligência, ele sabe o porquê, como deve comprar, como deve vender, por quanto deve vender, e isso aí requer o quê? Pensamento, requer inteligência. E essa inteligência, ela molda de pessoas para pessoas. Ninguém é igual a ninguém. A inteligência faz parte disso aí também. Na pergunta 72, tem dizendo, a gente já viu que a inteligência não é um tributo do princípio vital, né? Para a gente entender melhor ainda, a gente pode distinguir assim. Primeiro, os seres inorgânicos que têm matéria e nem têm inteligência nem instinto. Alguém pode me dizer um exemplo desse ser inorgânico? Não tem, tem matéria, não tem nem instinto, nem inteligência, nem vida, nem princípio vital. São os minerais. São matérias inorgânicas que não têm princípio vital. Se não tem princípio vital, não tem nem instinto, nem inteligência. Depois vem segunda categoria. São os seres orgânicos, com princípio vital, tem vida, mas não tem inteligência. Alguém poderia me dar um exemplo disso aí? Tem vida, uma coisa que tem vida, tem matéria, tem vida, mas não tem inteligência. As plantas não têm vida? Ela tem o princípio vital, sim. Ela tem até uma coisa que a gente chama de sensibilidade. Não tem plantas que é tão sensível que quando a pessoa tem uma capacidade de olhar com determinado admiração, ela murcha e diz assim, aquele olho de seca-pimenta matou minha planta. Começou a admirar. Por quê? Porque ela tem sensibilidade, ela capta a nossa energia. Então, ela tem vida, tem sensibilidade, mas nem tem instinto, nem inteligência. E o terceiro vamos dizer assim, categoria, são os seres orgânicos, materiais, que têm o princípio vital, ainda tem mais inteligência, instinto e inteligência. Que seres são esses? Nós. Nós somos matéria, temos o princípio vital, porque temos vida, né? Temos o instinto e temos a inteligência. Aí, os animais, eles têm matéria, né? Tem princípio vital, tem instinto, mas não tem inteligência. E o que seria o instinto? Seria uma inteligência rudimentar, ainda sem pensar, porque o instinto é uma atitude espontânea. Nós sabemos distinguir o que é uma ação de instinto e uma ação de inteligência. O que seria uma ação do instinto? Olha, se a gente, de repente, entra uma pessoa correndo aí, todo mundo faz isso. É inteligência ou é instinto?
pessoa joga uma pedra em você. Instintivamente você faz isso. É um ato inteligente ou é um ato instintivo? A gente vê logo que é um ato instintivo. Porque para ser um ato inteligente, ela precisa de um ponto, ela precisa de 1 minuto, de 1 segundo para raciocinar. E o ato instintivo, o nome já está dizendo, é instantâneo. É se você vai andando pela rua, uma pessoa pare, dá um grito, você prontamente você para, instintivamente. Você não pensou, você não analisou por que parou, você primeiro parou. Então, é um ato instintivo. Agora vejamos esse mesmo ato. Você vai pela rua, a pessoa nem grita, vem um carro em sua direção. Você pega, para, vê a distância, se dá para subir na calçada ou não. É instinto ou é inteligência? Vamos lá. Vou dar esse mesmo exemplo. Você vai, bora botar um automóvel, para a gente saber o que é instinto e inteligência. Você vai pelo meio da rua, de repente um carro aparece na sua frente, você pula. Isso é um ato inteligente ou instintivo? Instintivo? Instantaneamente você pula, porque o instinto vamos dizer assim, é um dom que nós temos, todos nós, indistintamente, o animal e o homem, tem esse dom, possui essa inteligência rudimentar em preservação da nossa vida. Então, um ato instintivo, todo mundo conhece, todo mundo sabe que é um ato instintivo e que é um ato inteligente. Um ato inteligente, para a gente realmente saber, é aquele ato que, primeiro, você meditou, pensou, você tirou sua conclusão e fez a sua ação. Isso é um ato inteligente. Você pensou, deliberou pelo aquele ato e tomou a sua decisão. Aí você usou um ato inteligente. Tá? Se você lê um livro aqui e vai falar, é um ato instintivo ou é um ato inteligente? Inteligente. Ninguém fala por instinto se você lê uma coisa. Perfeito? Agora, se eu chego aqui e o companheiro me dá esse microfone, faz assim, eu pego um ato instintivo. Se eu pego ele, olha, vejo onde é que liga, instinto ou inteligente? Eu observei, meditei, e eu pensei, uma ação mediante esse pensamento. Então, isso é uma ação inteligente. Então, a inteligência, a gente já viu os seres. Quais são os seres que têm o instinto e a inteligência? Eu pergunto ainda, o instinto desaparece quando a gente vai intelectualizando o nosso conhecimento? Ou o instinto desaparece quando a pessoa está totalmente intelectualizada, está totalmente sabendo de si, sabendo do porquê da sua existência, sabendo se conduzir em determinado setor, conhecendo todas as regras da sociedade e tudinho, o instinto desaparece de nós. À medida que a gente vai evoluindo, o que é que vocês acham? Não. O instinto, eu já disse aqui no começo, que é uma inteligência rudimentar. Perfeito? Os animais têm instinto, não têm inteligência. E eles usam o instinto 100%. Nós começamos, na nossa infância, usando o instinto 100%. À medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos tomando conhecimento,
que os nossos órgãos vão amadurecendo, a gente vai absorvendo mais a inteligência, a gente começa a mascarar ou começa a negligenciar o instinto. E é por essa negligência do instinto que a gente, em vez de quando, está entrando numa fria. A gente, em vez de quando, está, no dito popular, quebrando a cara porque não foi no instinto. E se a gente observar, tem várias ações ou tem vários acontecimentos antes do fato se consumir que a gente tem o chamado pressentimento. O que é o pressentimento? É um instinto. O instinto, às vezes, diz a gente, ó, vai por ali não. Mas aí a nossa inteligência, o nosso orgulho, a nossa vaidade vai dizer, eu sou o que sou, eu vou lá com esse pensamento animalizado, instintivo, bobo, e normalmente a gente não se dá bem. Então, o instinto, ele nunca nos deixa, e não é pela intelectualização do nosso ser, do nosso conhecimento, que o instinto desaparece. Muito pelo contrário. A pergunta 73. O instinto é independente da matéria? A gente já viu que a inteligência independe da matéria. Existem seres, o princípio vital, mas sem inteligência. Um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência não pode se manifestar a não ser pelos órgãos materiais existentes no corpo. Quantas pessoas a gente diz assim, fulano vive, está vivo, já nasceu assim, e a gente diz assim, está vegetando. É um vegetativo, não tem inteligência. Veio com algum problema sério de nascença, mas sem inteligência. Pode viver? Pode, sim. Quantos não têm sem inteligência e que vivem? Agora, a inteligência, para se manifestar, tem que ter participação no corpo, nos órgãos que compõem o corpo. Né? Então, o instinto independe da matéria, independe da inteligência. A 74 diz assim, pode-se assinalar um limite, presta bem atenção, pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa outra? Será que a gente tem essa condição de saber aonde termina o instinto e começa a inteligência? Vocês acham que a gente tem essa condição? Tem não. Porque o instinto é aquilo que eu falei. O instinto é uma inteligência rudimentar. A gente pode distinguir uma ação instintiva de uma ação inteligente. É outra coisa. Mas aonde começa uma e termina a outra, é difícil. Por quê? Porque o instinto é uma inteligência rudimentar. E quando a inteligência vai se desenvolvendo, o instinto acompanha. Aí você já toma atitudes que você usufrui dos dois, do instinto e da inteligência. Você já age com os dois. E nós agimos muitas vezes com os dois. Uma parcela de instinto com uma parcela de inteligência. Depende da ocasião, depende da atitude que nós vamos tomar, depende da situação em que nós encontramos, a gente usa os dois.
numa atitude única. A gente primeiro. Agora, se eu perguntar a você, primeiro você usa o instinto ou a inteligência? O que é que vocês acham? A gente está diante de um acontecimento. Qual é o primeiro ato nosso? É de instintivo ou de pensamento? Ou de inteligência? Ou de tomar uma atitude por pensante? Vamos dizer assim. Gente, a primeira nossa sempre será do instinto. Porque isso já vem dentro de nós, é o primeiro sentimento nosso. É o sentimento de proteger o princípio vital. O instinto foi feito para proteger o instinto, o princípio vital, ou seja, para proteger a vida. Nós usamos uma determinada porcentagem de instinto. Em determinadas ações, usamos ele 100%. Os animais, em todas as ações dele, usam 100% instinto. Perfeito? Alguma dúvida sobre isso? Que o animal não pensa. Tá? Se não pensa, não vai, vamos dizer assim, apurar o que se pode acontecer depois de uma ação. Ele sabe que, um leão, ele sabe que mordendo, estraçalhando e pegando o outro, ou um ser qualquer, ele vai matar. Como ele vai fazer isso, ali é o instinto dele. Como ele vai se proteger, é o instinto. Então, o animal, ele é instintivamente 100%. A nossa inteligência vai de acordo com o nosso grau de evolução. Então, o instinto vai permanecer enquanto vida nós estivermos. Enquanto nós reencarnarmos aqui no mundo material, enquanto existir o princípio vital, vai sempre existir o instinto, para depois vir a inteligência. A pergunta aqui é, aonde começa uma e termina a outra? Vai ter momento que a gente vai usar primeiro o instinto e depois a inteligência. Tem atitude nossa que é totalmente inteligente. Comparação. Se você vai ligar um veículo, vai conduzir o veículo, vai dirigir o veículo, você está sempre tomando ali uma atitude de inteligência, de conhecimento. Porque o instinto é da vida, não é da matéria. O carro não tem instinto. E nós não vamos ter instinto para dirigir um carro. Nós vamos ter conhecimento, como ele vai se movimentar. Você já pensou um piloto com instinto, guiando um avião? É um desastre, né? Agora, vai ter atitude que ele vai tomar instintivamente. Ele sabendo de antemão que essa ação que ele vai tomar aqui vai causar um problema sério, instintivamente ele... E pensante, ele também vai tomar essa ação. Então, onde começa um e termina outro, é tão sutil que não cabe a nós saber. É muito difícil a gente saber quando começa o instinto, quando começa a inteligência e termina o instinto. Mais uma vez, repito, a gente sabe qual é uma ação de instinto e uma ação de inteligência. A 75, a pergunta é o seguinte: é exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumenta as faculdades intelectuais? A gente acabou de falar isso agora. É exato dizer isso? Que quando as faculdades intelectuais nossas aumentam, o instinto diminui? Não. O instinto nunca vai diminuir. Ele será sempre o instinto.
Porque o intelecto nosso, o conhecimento nosso, vai fazer com que a gente pense melhor, a gente raciocine melhor, a gente tem mais condições de tomar decisão, mas o instinto vem na porcentagem exata para cada um de nós. É o primeiro princípio do ser orgânico que tem vida. É o instinto. Aqui diz, não, o instinto existe sempre. Sou eu que estou dizendo. Aqui o livro dos Espíritos. Mas o homem o negligencia. Foi aquilo que a gente disse. Por quê? Porque ele acha que, com o conhecimento que ele tem agora, ele não precisa de instinto. Pela sua vaidade, pelo seu orgulho, seu egoísmo, ele acha que não precisa mais de instinto. Instinto é para gente burra e animal. Quando uma coisa não tem nada a ver com outra. Né? Tem um detalhe, gente. O instinto, ele não se transvia nunca. Ele sempre é correto. E, às vezes, ele toma decisões mais certas do que certa razão. Por quê? Porque ele não é atingido, vamos dizer, pelas ações externas, pelos pensamentos do homem. Ele nem diminui nem aumenta, ele é aquilo que ele foi criado. Se a gente seguisse sempre o instinto, a gente nunca fazia alguma coisa errada. Infelizmente, ou felizmente, para uns, nós, dotados de muita inteligência, ele vai descobrir de que o instinto para ele é o amparo dele. O instinto para ele é a bengala da vida dele. E se a gente soubesse escutar o instinto, se a gente pudesse observar o instinto, se a gente pudesse crer mais no instinto, a gente não sofreria tanto. A gente não passaria por tantos momentos ruins. Porque o instinto, ele não se transvia. O instinto, para mim, é igual ao de Silvio, ao de Calixto, ao de qualquer um outro, de Orlando. Então, o instinto nos é dado na porção exata que precisamos para manter a nossa vida. Já pensaram isso? O instinto nos é dado na porção exata para todos nós, independente de idade, de intelectualidade e de conhecimento. Ele é dado na porção exata para que a gente viva, continue a viver, para proteger o nosso estado vital, a nossa vida. O instinto, que está dizendo, é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas. A gente falou isso aqui. Né? Enquanto que as da inteligência são resultado de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo a espécie e suas necessidades. Aqui varia segundo a espécie e suas necessidades. Quem tem mais necessidade de instinto? O homem ou o animal? Olha lá a razão. Qual tem mais necessidade de instinto? O homem ou o animal? O animal tem necessidade 100% de instinto. Nós temos uma necessidade X de instinto, mas também temos necessidade de atos deliberados pela inteligência, que vai substituir o instinto, porque o instinto não tem conhecimento, gente. O instinto é um dom que Deus nos deu,
é um elemento que Deus nos deu para proteger a nossa vida animal, a nossa existência. O instinto foi dado para isso. A inteligência foi nos dado para que tomássemos atitudes e as ações deliberadas conforme a nossa análise. Essa análise pode ser 100% correta ou não, mas nos deu a faculdade de pensar. Se a gente pensa, a gente vai ver e vai meditar o que nós somos, por que nós estamos aqui, por que nós existimos, por que tomamos determinada ação, por que devemos fazer isso ou aquilo. Essa é a parte da inteligência. O instinto, não. O instinto é instantâneo e um ato instantâneo dado para proteger a nossa existência. É uma lição curta, né, que já terminamos aqui, propriamente dito, e que eu gostaria de saber de vocês alguma pergunta aqui que vocês queiram fazer, né? Porque do Livro dos Espíritos, aqui a inteligência e o instinto, está bem sucinto. Como ele diz aqui em determinado ponto, tem coisas aqui que os próprios espíritos não responderam, né? Porque aqui diz, ó, a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade, a inteligência moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é deste número no momento. Ou seja, como a inteligência, a gente sabe que adquiriu a inteligência universal, está aqui dizendo os espíritos. Mas o porquê, qual a pulsão que nós tiramos? Porque a pulsão da vida a gente tira do princípio vital. E o princípio vital também difere de homem, de ser para ser. Tem ser que tem mais energia do que outro, né? E isso daí tem explicação. Mas a inteligência, ela é um pouco, vamos dizer assim, a gente não entende o porquê, como ela cresce de um para outro. Um dos motivos que a gente sabe perfeitamente é que o conhecimento faz desenvolver a inteligência mais. O conhecimento faz com que você tire aquela gana de fatos e de ações e você sabe qual é o resultado daquelas ações. Então, para uma pessoa que nunca vivenciou aquilo, a gente costuma dizer, mas fulano é muito inteligente em física. Pessoas é muito inteligente em motor de carro. Aquela pessoa é muito inteligente em comércio. Quando a inteligência ali é fruto de conhecimentos de vidas passadas. É a facilidade que a gente tem de determinada coisa. Por quê? Na música, por exemplo, a gente diz assim, uma criança que consegue tocar um instrumento, a gente diz assim, ele é dotado. É uma pessoa que já vem dotada dessa inteligência. Quando a gente sabe que ali foi o acúmulo de conhecimento que ele teve durante vidas. E que para ele, naquela existência, é uma coisa simples. Pessoas que têm facilidade para outra língua, a gente já sabe que foi reencarnações que ele teve de vidas passadas, que foi em outro país e que ele assimila facilmente. Aí a gente sabe que a inteligência é um acúmulo do conhecimento. Uma das partes da inteligência. E qual a parte fundamental que ela se desenvolve diferentemente de um ser para outro? É isso que diz aqui, que eu não sei. Você sabe, Silvio? Se você souber, aproveite, me ajude e diga aí. Eu não sei.
a inteligência, como ela se desenvolve fora o conhecimento. Pode falar. O que nós sabemos é que a inteligência, como atributo do ser humano, e aí o ser humano que estamos nos referindo, seríamos nós encarnados, né, aqui na Terra, é um atributo em evolução. Ou seja, é a condição essencial da vida que ainda caminha segundo as possibilidades de cada um. Por isso a diferença de um ser para o outro. Por isso a espiritualidade ainda não se prestou a esclarecer ou a dar maiores detalhes, porque sabe perfeitamente que todos nós estamos construindo ainda, embora sendo um atributo inerente a nós, né? Nós simplesmente não temos domínio sobre ela. E a condição de evolução será a condição que proporcionará a cada um de nós as possibilidades de alcançar essa realidade. Realidade essa que será invariavelmente, né? E se prestarem atenção nas nuances dessas palavras, nas entrelinhas dela, ela diz justamente a respeito da nossa própria evolução. E quando falamos de inteligência, falamos de evolução. Não há outro entendimento, não há outra compreensão. Na medida que evoluirmos, estaremos evoluindo a nossa condição intelectual. Evolução essa, eu observo como batem com o enunciado das leis espíritas, que só acontecerá na medida que evoluirmos também moralmente. Então, o intelecto nada mais é do que uma das vertentes da evolução do ser, que acontecerá paralelamente ou concomitantemente com o moral, ou simplesmente não acontecerá. Acontecerá em dado momento que nós iremos parar naquela situação. Por isso, o instinto é uma condição primária de raciocínio. Nós temos a condição primária de apenas vivenciarmos aquilo que nos é possível exercitar o intelecto. E, a partir daí, evoluirmos em intelectualidade. Em linhas gerais, seria mais ou menos isso que nós entendemos a respeito das possibilidades evolutivas do intelecto. Aí falou e disse, falou bonito. Resumindo, se eu tiver errado, me corrijam. Instinto, primeiro plano, primeiro degrau da inteligência, inerente a todos nós. Princípio básico para proteger a nossa vida. Princípio básico para proteger o princípio vital, tanto do homem como do animal. Do homem, também o princípio vital. A inteligência, já, vamos dizer assim, já é um instinto intelectualizado. A inteligência já é um patamar superior ao instinto. Porque a inteligência a gente usa para tomar um ato deliberado, ou seja, um ato que exige raciocínio, meditação e ação. Então, instinto, inteligência. Um independe do outro? Independe. O instinto independe da inteligência, sendo que independe em termos, porque o instinto já é uma inteligência rudimentar, conforme o livro dos Espíritos. O grau de evolução da inteligência, a gente viu que tem dois caminhos, o conhecimento e a intelectualidade. Um dos degraus de desenvolvimento da inteligência. Agora, a porção inicial da inteligência é essa que nós não temos condições de dizer, de sã consciência, de que nós nascemos com X% cada um de inteligência. Não temos essas condições. E o próprio Espírito diz aqui, é uma das coisas ainda
que nós não alcançamos ou não estamos em condições de compreender. Deus nos deu a inteligência justamente para isso, para a gente meditar e, principalmente, o nosso livre-arbítrio, a tomada das nossas decisões. E as decisões, a gente sabe quais são as do bem e as do mal. Isso também já vem instintivamente dentro de cada um ser. Independentemente da intelectualidade, a gente já sabe o que é o bem e o que é o mal. Tanto isso como o instinto, a gente já sabe. Então, a inteligência não é um atributo que a gente tem e que vai evoluindo em cada reencarnação que nós temos. Logicamente, como o Silvio falou aqui, é independente de um para outro. Então, a inteligência minha é diferente da dele, é diferente da sua, ou seja, é diferente de todo mundo. Nós somos um ser único. O nosso grau de evolução pode se assemelhar, mas nunca igual um ao outro. Pode ser dentro daquela faixa, né? Dentro daquela faixa de 1 a 10, a gente está no quinto, outro está no sexto, outro está no quarto, outro está no segundo, outro está no primeiro, outro está no 10º. Mas nunca a gente vai ter um uniforme nosso, porque o grau de conhecimento de cada um depende da oportunidade que a gente teve em cada reencarnação. Porque se uma pessoa nasce nessa encarnação, no interior bronco, de pais intelectualmente zero, analfabeto, essa pessoa não vai crescer intelectualmente junto a nós, com conhecimento igual àquele que nasce filho, vamos dizer assim, de professores. Eu estou dando um exemplo assim, meio grotesco, mas é para a gente ver que é por isso que existe essa diferença tão grande de um ser para outro. Eu garanto aqui que cada um de nós tivemos uma infância diferente de um do outro. Ainda continuamos, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tomando conhecimento, dependendo da atividade que a gente faz, a gente vai se assemelhando a uma, outra. Em conhecimentos de linhas gerais, a gente fica quase que, vamos dizer assim, iguais, mas nunca igual. Então, a inteligência e o instinto. Se a gente puder não negligenciar o instinto, a vida agradece. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero, dentro da medida do possível e dentro daquilo que eu pude falar, dizer a vocês da diferença do instinto para a inteligência. Ter dito a vocês de que não devemos negligenciar o instinto. Ter dito a vocês de que a inteligência é um atributo que veio da inteligência universal, proporcionalmente a gente não pode dizer como medir de cada um, mas que a gente sabe de que a inteligência independe do grau de conhecimento de cada um. Bom, meus irmãos, vamos aproveitar para fazer a prece de agradecimento por esta noite, pedindo ao nosso bom Deus que nos dê a perspectiva de novos conhecimentos, para que possamos algum dia esclarecer aos nossos irmãos das dúvidas existentes na nossa existência. Mas agradecemos, sobretudo, da boa vontade dos irmãos, da paciência com que tiveram, para que eu pude, a minha maneira, dentro das minhas condições, esclarecer as lições de hoje. E é diante desse pensamento de gratidão que pedimos a Deus para encerrar os trabalhos da noite de hoje,
na sua santa e divina paz. Que assim seja. Bom, meus irmãos, e assim, com este sempre oportuno estudo do Livro dos Espíritos, estamos concluindo os nossos trabalhos da noite de hoje. Lembramos aos irmãos que desejarem tomar passe, o irmão Calixto irá chamar no momento propício. Enquanto ele não o chama, nós pedimos que fiquem aguardando em seus lugares em prece e aguardando o momento do passe de cada um. Muita paz para todos.